Vamos analisar agora a segunda carteira que o ChatGPT me indicou para alcançar a liberdade financeira. E se você não faz ideia do que eu estou falando, vai lá na nossa playlist ChatGPT para entender quais foram as outras análises que nós fizemos. E se você gosta do assunto inteligência artificial e investimento, saiba que você está no lugar certo e fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra, meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou analisar a segunda carteira que o ChatGPT me indicou para alcançar a liberdade financeira e eu vou compartilhar minha tela. Eu estou aqui no site do ChatGPT para mostrar a resposta que a inteligência artificial me entregou ao questionário aí sobre o portfólio para atingir a liberdade financeira. E ele dividiu a carteira da seguinte forma, ó. Ações brasileiras 40%, títulos do Tesouro Direto 30%, fundo imobiliário 20% e investimentos no interior 10%. Então diversificou, né, entre classes aqui dentro do próprio Brasil, coisas mais conservadoras, até fora do Brasil também ele me indicou. E eu vou ler a descrição no lado de cada um desses percentuais para você entender um pouquinho mais da lógica que ele adotou aqui. Ações brasileiras, 40%. Investir em ações de empresas brasileiras é uma maneira de buscar retornos mais elevados, mas também envolve mais riscos. Você pode considerar investir em um fundo de índice, ou seja, um ETF, que acompanha o Ibovespa, por exemplo, para ter exposição ao mercado de ações brasileiro. Títulos do Tesouro Direto, 30%. Os títulos públicos são considerados investimentos de baixo risco no Brasil, e você pode diversificar entre diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, para proteger o seu portfólio contra a inflação. Fundos de investimento imobiliário 20%. Os fundos de investimento imobiliário podem ser uma boa maneira de investir em imóveis sem precisar comprar propriedades físicas e ele geralmente oferece rendimentos mensais e podem te ajudar a diversificar seu portfólio. Investimento no exterior 10%. Para aumentar a diversificação internacional, você pode considerar alocar uma pequena parcela do seu portfólio em ativos estrangeiros. Pode ser por meio de ETF que acompanham índices globais, como por exemplo o S&P 500. E como que eu levei essa carteira para dentro do site Mais Retorno, que é onde eu faço a simulação, o backtest dessa carteira para ver o desempenho ao longo dos últimos anos. Eu coloquei uma parte em BOVA11, então ações brasileiras eu optei pelo ETF, igual ele sugeriu lá, e esse aqui é o mais famoso referente ao Ibovespa, tá? Que é o BOVA11. Escolhi também dois tesouros, né? O IPCA+, 2045 e o Tesouro Selic 2025. Eu escolhi também 5 fundos imobiliários, baseado nisso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu entrei no site da B3, busquei pelo IFIX, que é o índice relacionado aí a fundos imobiliários, peguei a carteira de setembro a dezembro de 2023 para ver a composição dessa carteira teórica e buscar quais são os ativos com maior peso. E para isso eu tive que jogar numa planilha e filtrar do maior para o menor. Na carteira anterior, que só tinha duas fatias, né, que era renda fixa e também fundos imobiliários, eu optei por pegar os top 10. Mas como nesse portfólio vai ser mais diversificado, tem mais ativos para gerenciar e tudo mais, eu optei por pegar apenas os top 5. Joguei para cá, coloquei o mesmo peso para os 5 e escolhi também o IVVB11, que foi a última indicação que teve lá no portfólio, né? Escolhi um ETF que replique o S&P 500. E de uma forma mais genérica, ficou distribuído assim, ó, entre classes, né? ETF, Tesouro Direto e Fundo Imobiliário, sendo que Fundo Imobiliário 20%, ETF 50% e Tesouro Direto 30%. Vamos ver agora a rentabilidade histórica nesta simulação que eu fiz com essa carteira do ChatGPT. Lembrando que ela é um pouco mais arriscada e mais diversificada do que a carteira que eu analisei no vídeo anterior. E eu vou fazer as mesmas comparações e fazer a mesma didática aqui em cima desse gráfico. O gráfico ele começou no dia 1 de 2 de 2019 e eu vou usar essa linha aqui do CDI do começo ao fim, tá? Porque eu acho que para você montar um portfólio diversificado, né, correr um certo risco, ter mais trabalho para gerenciar a carteira, você tem que pelo menos bater o CDI, tá? Senão você investe só num Tesouro Selic, numa caixinha do Nubank lá com 100% CDI e
bola para frente. Vou começar analisando de forma individual os ativos. Vou passar de uma forma mais rápida, tá? Vou mostrar só a rentabilidade acumulada. Você pode dar um pause, tirar um print se quiser. E eu vou começar pelo IVVB11. Nesta janela de tempo, IVVB11 com 132%, ganhou bastante aí do CDI. KNRI, 43%. KNCR11, 40%, quase empatou aí com o CDI. Tesouro Selic, praticamente a mesma coisa. BOVA11, 39 de CDI contra 16. XPML11, ganhou também 43%. 79%. 37%, ficou um pouco abaixo. Tesouro IPCA+, perdendo, né, do CDI, ficou com 18%. Willer, mas por que esse Tesouro IPCA+ está cheio de volatilidade? Isso aqui é marcação a mercado, tá? E agora eu vou fazer uma comparação com a carteira que é composta por todos esses ativos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. A carteira ficou um pouquinho abaixo, praticamente empatou com o CDI, sem analisar vários outros indicadores que são também muito importantes. Aqui, olhando só o gráfico de rentabilidade, eu vejo que trouxe muito mais risco, muito mais volatilidade. Olha ali março de 2020, com uma queda enorme aqui, ó, na linha verde, né? Para lá no final entregar o mesmo resultado, o investidor ele geralmente quer ser compensado, né? Ele topa correr um pouco mais de risco, ter mais trabalho para gerenciar a carteira, se no final das contas entregar um resultado acima do CDI. Mas se você for ver em algumas janelas específicas, né, mais de curto prazo, 2019 ele ficou acima do CDI, 2020, 2021 ficou acima do CDI, né, 2022 começou a dar uma caída, 2023 ficou até abaixo e finalizou agora um pouquinho abaixo também. Então, ao longo dos últimos anos, desde 2019, você teria uma performance abaixo do CDI. Vamos dar uma olhada agora na rentabilidade mensal. A pior rentabilidade provavelmente vai ser essa aqui, né? Em março de 2020, por causa do Covid. Teve uma queda de 17%, se não me engano, superior do que a carteira anterior que a gente analisou, que era a mais conservadora. Algumas outras quedas que a gente teve aqui maiores. -2, -2. Deixa eu ver se eu acho alguma outra. -4. -4, -4 aqui também. Então tiveram alguns meses um pouco mais agressivos ali, mais voláteis, mas também tiveram alguns meses com 0,03, 1, 0,2, tá? Então é uma carteira intermediária aí, tá? Não é nem muito conservadora, também não está muito agressiva. Se a gente for ver a performance de forma anual, no lado direito aqui da tabela, vai ver que tiveram alguns anos positivos, 2 negativos, e 2023 a gente está ainda, né, sem o ano ser finalizado, mas a gente está com 8,97, e no acumulado a gente teve uma performance equivalente a 97% do CDI. Se fosse comparar com o Ibovespa, 22,44% acima do Ibovespa. E eu vou aproveitar, já estava quase esquecendo, eu vou colocar aqui IPCA, IFIX, poupança e Ibovespa. Como que foi a performance desta carteira em relação aos principais indicadores do mercado financeiro? CDI 39%, a carteira do ChatGPT 38%, IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, 32%, inflação 21%, poupança 23% e índice Bovespa 16%. Índice de rentabilidade, menos 0,24 nesse mês, 8,97 no ano, 38,53 no período total, menos 0,77 nos 3 meses, 10% nos últimos 6 e 6% nos últimos 12 meses. Consistência. Quantos meses positivos? 33. E negativos? 24.
Maior retorno num mês que você poderia ter com essa carteira, 8,12 e maior queda, 17,98. Índice Sharpe é um índice que mede a relação entre risco e retorno, onde ficar positivo é algo bom, tá? E infelizmente a gente encontra aqui um índice Sharpe de menos 0,02. Isso não é bom, tá, pessoal? O que que isso significa? Você ver um índice Sharpe negativo ou muito próximo de zero. É que o risco, a volatilidade que os ativos acrescentaram na sua carteira não foi compensatória. Tá? Não valeu a pena você ter aquele risco para aquele retorno que você obteve no final das contas. Então, se você quisesse ter uma carteira com índice Sharpe maior, você tinha que ou diminuir esse risco para ter aquela rentabilidade, tá? Ou se fosse para ter aquele risco, você tinha que ter uma rentabilidade bem superior, que aí talvez poderia compensar. Mas do jeito que estava lá, acabou não dando boa. Volatilidade. No ótimo aqui, 13,95. E mais para baixo você vai encontrar outros indicadores, tá? Que eu não vou mostrar agora, não vou explicar com detalhes. Mas você tem o nome dos ativos, você tem o site, é só você fazer o seu cadastro, né? Faz o seu login, gratuito mesmo, tá? Vai aqui, ó, no simulador de rendimentos no lado esquerdo e monta essa carteira e aí você pode analisar com mais calma. Mas de uma forma geral, a minha análise, né, minha opinião sobre essa segunda carteira que o ChatGPT me entregou é que não valeu a pena, tá? Eu não gostaria de ter essa carteira na prática, mas né, ela ficou diversificada de uma forma estratégica, inteligente. Realmente ele tentou amenizar um pouquinho a volatilidade colocando renda fixa, mas no final das contas vocês viram que acabou não compensando. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, inclusive se ficarem à vontade para deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês fariam uma carteira igual a essa, eu ficaria feliz em descobrir. Compartilhe aí com a gente. E se você gostou do conteúdo, clique em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga aqui no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.